Professor, inclusive falando um pouco mais sobre a exploração do petróleo pelos Estados Unidos na Venezuela, tem um destaque que saiu agora cedo na nossa home no UOL, falando de Donald Trump, dizendo que poderia impedir que a ExxonMobil de investir, poderia impedir a ExxonMobil de investir na Venezuela, depois de que o presidente executivo da empresa, o Darren Woods, classificou o país sul-americano como não investível durante uma reunião na Casa Branca da semana passada. Essa insatisfação do empresário foi transmitida diretamente ao Trump. Para o presidente da ExxonMobil, a Venezuela precisaria mudar suas leis antes de se tornar uma oportunidade atrativa de investimento. Ele participou do encontro na Casa Branca com pelo menos outros 17 executivos do setor do petróleo e entra aqui uma análise importante dessa cautela dos empresários em torno do petróleo venezuelano. A gente está falando aqui de um trabalho que é sempre a longo prazo e de um investimento imenso que Trump, a pedido ali para o grupo, disse em um investimento de 100 bilhões de dólares, professor. Como que a gente pode ver essa cautela e como que ela entra nessa nova fase agora das incertezas cada vez mais sendo colocadas, mas não trazendo muitas respostas? Ô Vinícius, e antes de você responder, só engatando na pergunta da Nath, fazer um comentário engraçado e irônico, porque o Trump tirou o CEO da ExxonMobil em 2016, Rex Tillerson, para ser o secretário de Estado dele, né? Tamanha era a proximidade, né? E agora batendo de frente. Não tem ponta solta, nós temos aqui Sim, tem aqui algo que talvez envolve claramente aquele estilo Trump de vingança pessoal. E, novamente, isso destoa, inclusive, das formas, vamos dizer assim, de imperialismo que os Estados Unidos exerceram, inclusive sobre a América Latina, lá no século XIX. Havia intervenções, uso militar, mas sempre o que? Não em função da vontade do presidente, né? O Trump, nesse sentido, ele parece ser uma exceção única na história americana, né? Ele encarna ali o strongman, né? O homem forte, o autocrata ou pretenso autocrata, que governa, inclusive, e faz esse tipo de ação de política externa acima dos interesses econômicos. Porque se, por um lado, né, se a gente voltar lá, o discurso da doutrina Monroe tinha uma noção ali de fato, fazer com que a Europa não interviesse mais aqui no continente americano. E também para assegurar o quê? A hegemonia que o Trump está aí, se não reinaugurando, né, enfatizando, dos Estados Unidos sob o hemisfério ocidental. Nós tínhamos ali interesses econômicos claros, né, de expansão territorial, a marcha para o oeste, depois a questão das frutas tropicais exploradas, em particular a banana, ali nas repúblicas centro-americanas e no Caribe em geral, a questão do México com investimentos americanos, depois ali da guerra mexicano-americana, né, que levou os Estados Unidos ali a ter um acesso ao Pacífico, conquistando 2/3 do território mexicano, áreas como Califórnia, Texas. Então, é interessante notar que nesse estágio, tudo não passa aí, portanto, me parece muito mais de uma ambição pessoal do Trump do que aquilo que a gente vê tipicamente em análise de política externa, que são empresas pressionando governos, isso inclusive ocorre aqui no Brasil, para que você tenha laços políticos ou ações militares ou diplomáticas, tendo em vista retornos na parte econômica. Então, se o próprio presidente da ExxonMobil, o CEO, já sinaliza, né, como eu até já tinha falado anteriormente, que não vai fazer aí investimentos, é porque essa aventura na Venezuela ela é muito mais fruto, ao meu ver, de uma ambição pessoal do Trump, fundamentada ali, como eu também já falei, com base, né, no pressupostos do MAGA, Make America Great Again, que tem ali um fundo de superioridade racial, mas também de busca aí por energia, por recursos naturais, algo que não é necessariamente respaldado pelo capitalismo americano. Vejo isso como algo inédito aí na história dos Estados Unidos, porque a regra era sempre ali a política externa, principalmente para o Caribe, não apenas expressando interesses econômicos, mas também a serviço de interesses de grandes corporações americanas e as próprias, né, ditaduras, golpes militares apoiados pelos Estados Unidos. Inclusive, mais uma vez, lembrando do golpe militar brasileiro, tinha muito a ver ali com medo de nacionalização, de expropriação de ativos. Hoje, Trump oferece às empresas uma oportunidade de recuperar os seus ativos ali na Venezuela, mas elas não querem fazê-lo, como no caso da ExxonMobil, de modo a não estarem sujeitas aí a um claro regime de o que? Insegurança jurídica, haja vista que não está claro
como e se essa administração indireta que Trump diz exercer sobre a Venezuela vai continuar ao longo do tempo. Então os riscos são elevados e o que expõe o que? O Trump aí de forma inédita na história americana, ao meu ver, como um presidente que está fazendo uma política externa personalíssima, ou seja, uma política externa apenas fundamentada nos seus interesses pessoais, sem levar em conta os interesses reais do capitalismo americano, que, convenhamos, não deveriam estar mais focados e não estão mais focados em combustíveis fósseis. Há aí muita coisa na inteligência artificial e nessas áreas em que claramente encontra-se o grande objeto e o grande foco da competição daquilo que deveria importar para os Estados Unidos nesse momento, que é impedir que a China supere os Estados Unidos como potência tecnológica no século XXI.